Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Se todo mundo achou, irei ler a partir do primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha para um ciclo e 2 de cevada para um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estareis nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir-se ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel já alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em uma outra tenda. Dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é o dia a dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Nós lemos até aqui. Quando nós lemos a Bíblia, ela não fala somente sobre os seres humanos terem que trabalhar duro, tentar esforçadamente ser leal, dar ofertas. Mas, na verdade, para nós termos fé, estarmos bem, sermos prósperos, nada disso vem de nós mesmos, tudo vem de Deus. Então, não é o que nós, seres humanos, temos que fazer algo. Mas, se nós aceitarmos a palavra de Deus exatamente como ela é, porque tudo é alcançado através da palavra de Deus e não através do homem. As pessoas pensam: eu tentei esforçadamente e eu consegui. Eu orei. Eu ajudei aos necessitados. Eu jejuei. Eu me sacrifiquei pelos pobres. Muitas pessoas acreditam que as coisas acontecem por conta disso. Sim, é verdade. As pessoas fazem algo.
Sim, as pessoas têm que receber a fé para acreditar em Deus. Mas isso está vindo do seu pensamento, da sua vontade e das suas intenções. Mas será que isso veio da palavra de Deus? Isso que é importante. Mas quando lemos a palavra de Deus de perto, não importa o que seja, tudo começou por Deus. Hoje nós lemos a partir do capítulo 7 do 2 Reis. O país Israel entrou em guerra contra a Síria. Seria muito bom se Israel tivesse vencido. Eles são o povo de Deus. Eles são o povo de Deus, mas eles perderam a guerra. Não é porque somos o povo de Deus que ganhamos todas as guerras. Não importa qual dificuldade seja, tem que ter fé de crer em Deus. Certa vez, eu tive uma conferência na cidade de Ulsan, na Coreia. E após a nossa conferência de 4 dias, na última noite, quando nós terminamos, era por volta das 10 horas da noite. E para dirigir de Ulsan para Seul seriam 4 horas de viagem. Então, nós finalizamos e estávamos dirigindo de volta para Seul. E nós chegaremos em Seul por volta de 2 da manhã. E eu perderia o meu tempo de sono se eu fosse me deitar às 2 horas da madrugada. Então, decidimos passar a noite em algum lugar antes de partirmos. Mas onde poderíamos passar a noite? Em um hotel? Não. Na Coreia, nós temos a nossa igreja em vários lugares. Então, estamos dirigindo para a estrada de Gyeongbu. E as estradas da Coreia são muito bonitas e boas. E você pode dirigir a 110 ou 120 por hora. E tem alguns jovens que são pegos por dirigirem a 250 km por hora, pela manhã ainda. Na estrada do aeroporto de Incheon tem muitas pessoas que ultrapassam a velocidade. Geralmente nós dirigimos de 110 ou 100 km por hora. Porque o limite de velocidade na Coreia é de 100 a 110 km por hora. Então, dentro do carro, nós estávamos conversando. Se chegarmos em Seul às 2 da manhã, vamos perder nossas horas de sono. E se nós perguntássemos para qualquer uma das igrejas se poderíamos passar a noite lá, eles diriam sim. E eles jamais deixariam nós pagarmos um hotel. E eles nos alimentariam e seria muito bom. É tão bom ser pastor. Eu não entendo porque as pessoas não querem se tornar pastores. Mesmo agora, você pode se tornar um pastor. É realmente muito bom. Então, nós decidimos ir para Daegu e dormir lá. Nós ligamos para a igreja de Daegu. Nós podemos ir para a igreja de Daegu e passar a noite aí? Ah, claro, venha. Mas nós estávamos conversando e dirigindo e acabamos passando pela igreja de Daegu. E numa estrada, quando você passa a saída, é difícil fazer o retorno. Mas se realmente você quiser fazer o retorno, tem que dirigir por 10 e voltar esses 10 km de volta. Nós pensamos, não. Qual seria a próxima igreja? A próxima igreja seria a igreja de Kumi. Então, nós ligamos para a igreja de Kumi. Boa noite, aqui é o pastor Oksu Park. Nós estamos vindo da igreja de Ulsan. Tudo bem se passamos a noite aí na sua igreja? Claro, podem vir. Então, dirigimos até a igreja de Kumi. E passamos a noite na igreja de Kumi. É muito ruim quando canta. Então, o ronco dele não tem melodia, não é? Mas ele é muito bonito, não é mesmo? Uma das coisas me faz sentir inferior. Vocês sabem, eu sou bem bonito. Mas quando tem alguém mais bonito ao meu lado, tira todo o meu brilho. De qualquer maneira, nós passamos a noite lá. Então, por volta das 4 da manhã, eu ia fugir de fininho. E eu me levantei.
Então, abri a porta do quarto. Então, tinha alguém lá parado em frente à porta esperando. Eu fiquei assustado. Era o pastor da igreja de Kumi. Então, eu creio que ele seja um pouco mais esperto do que eu. Eu creio que ele sabia que eu ia fugir. Ele me pegou no flagra. Pastor, por favor, pregue no culto de madrugada. Na Coreia, a maioria das igrejas fazem o culto de madrugada. Então, ele me pegou. Então, eu estava querendo dizer, você tem que pagar por que você passou a noite aqui. Pregue a palavra. Então, naquela igreja, eu preguei a palavra. Então, mas lá no fundo, próximo ao relógio, havia uma garota sentada numa cadeira de roda. Ela parecia estar no último ano do ensino médio. Após as palavras, eu caminhei até ela. Eu fiz uma brincadeirinha. Todas as pessoas estavam sentadas no banco. Por que você está sentado numa cadeira de rodas? Você gosta? É mais divertido? E ela me respondeu, pastor, eu sou Choi Soo-hyun, tenho 19 anos, estou no último ano do ensino médio. E ela me contou assim, um dia ela falou para a mãe dela, o que ela disse foi, mãe, eu estou perdendo forças nos meus pés. Ah, vai ficar tudo bem. Não se preocupe com isso. Eu quero ficar bem perto de vocês, tudo bem? Melhor do que estarmos longe de você, certo? Nós nos damos muito bem. Claro que nós temos que nos dar bem. Então, ela começou a perder a sensibilidade nos pés. Mãe, eu não estou sentindo nada nos meus pés. Ela não conseguia sentir nada. E essa falta de sensibilidade começou a subir para as pernas. Subiu para as pernas. Subiu até as coxas. Acho que vai ficar bem. E ela foi para o hospital. Na espinha. Existe um nervo que desce pela espinha. E existe algo que se chama infecção espinhal. Havia uma infecção na espinha que estava matando o nervo e trouxe a paralisia. Então o médico disse, aqui na espinha tem uma infecção. É por isso que está acontecendo. Ele disse que você vai morrer logo. Ela estava impossibilitada de urinar. Tinha que extrair essa urina utilizando uma máquina. E para defecar, a cada 2 ou 3 dias, sua mãe tinha que apertar sua barriga. Ela estava morrendo. Ela tinha 19 anos, tinha um rosto bonito. Em plena flor de idade. Como uma jovem na flor da sua idade. Era de doer no coração ouvir que ela estava morrendo. Eu não sou Jesus, eu sou o pastor Oksu Park. Eu não posso fazer nada, mas eu conheço o coração de Jesus. Então eu pensei sobre isso. Mas quando Jesus estava na terra e encontrasse com essa garota, se ela fosse diante de Jesus, será que Jesus iria curá-la ou simplesmente ignorá-la? Isso é muito importante. Não importa se a doença é recente ou antiga, se é grande ou pequena, isso não importa. Mas em Mateus, no final, o que está dizendo? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, até a consumação do século, está conosco. Dizem amém. Amém. Você sabe por que Ele está com vocês?
por você. Ele quer ajudar você. Ele quer trabalhar por você. Até a consumação do século. Ele está com você. Porque isso que está dizendo no final do livro de Mateus. Então Jesus está com essa menina Choi Soo-hyun. Ela está. Então o que ele tem que fazer? Porque Jesus está conosco até a consumação do século. Para brincar comigo? Para ver o que eu estou fazendo? Para ver se está morrendo ou não? Para ver se está pecando ou não? Nada disso. Por nós. Para fazer tudo por nós. É por isso que ele está conosco. Hoje eu quero dizer para vocês, eu também experimentei muito isso. Nesse momento, o que é mais importante? É ter a fé para acreditar. O que seria a fé? Não importa qual seja o seu pensamento. Não importa como parecem seus olhos. Se conhecer precisamente o coração de Jesus e fazer o seu coração se tornar um com o coração de Jesus, então você se torna um único coração. E o coração começa a fluir. E se torna um só. Uma vez se tornando um, seus corações passam a fluir junto. E a sabedoria de Jesus se torna a sua. O poder de Jesus se torna seu. É a mesma coisa com o perdão dos pecados. Nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ah, isso está certo. Então os meus pecados foram lavados perfeitamente. Quando se tem esse coração, isso é acreditar em Jesus. Não ter esses pensamentos diferentes dos pensamentos de Jesus. Eu ensino isso para muitas pessoas. E através disso, quando ela se torna um único em coração de Jesus, Jesus é conosco até a consumação do século. Por que Ele é conosco até o fim dos tempos? Para nos ver sofrendo? Ah, isso parece divertido. Isso não é motivo. O nosso sofrimento, a nossa tristeza, a nossa dor, as nossas perdas, porque Ele possa levar tudo isso. Por isso, Ele está conosco até a consumação do século. Então, como Jesus trabalha dentro de nós, não é porque nós oramos frivolosamente, não é porque nós temos que tentar, mas é porque temos um único coração com Jesus. Porque Jesus está conosco até a consumação do século, Ele está conosco para poder trabalhar dentro de nós. Vocês conseguem entender? Digam amém. Sim. Então, quando você se torna um único coração com Ele, a partir desse momento não é mais tarefa sua, mas de Jesus. Eu disse para Suyon, escute cuidadosamente o que eu estou te dizendo. Jesus está contigo. Essa doença é para Jesus, não é nada. E quando eu a conheci, ela não conseguia andar. Mesmo que tivesse um copo d'água na sua frente, ela não conseguia pegar o copo e beber. O médico disse que em poucos meses ela morreria. Então, essa menina de Gumi, para ir até Seul, onde eu costumo ficar, seria por volta de 200 quilômetros. Ela queria ir. Mas por conta da urinação, porque tinha que extrair a urina utilizando uma máquina, ela não podia urinar em qualquer lugar. Por isso ela não poderia vir até mim. Assim a sua família orou. Deus Pai, que o pastor Oksu Park possa visitar a nossa igreja de Gumi. Foi assim que a sua família orou. E naquele dia eu nem pensava em ir para Gumi. Estava dirigindo o carro vindo de Ulsan e iríamos para Daegu e dormir lá. No caminho, nós estávamos conversando e acabamos perdendo a saída de Daegu. E não dava para fazer o retorno.
E pensamos, onde seria a próxima igreja mais próxima? A igreja era de Cumi. Eu não pensava nem sequer em ir à igreja de Cumi. Então aquela irmã orou, a família dela orou, a oração dele fez com que nós fôssemos para lá. Eu liguei para o pastor de Cumi avisando que estaria indo para lá. Ela ligou para o pai daquela menina. O pastor Park vai passar a noite aqui na nossa igreja. Eu vou fazer com que ele fique até o culto da madrugada de manhã. Então traga a Suyon amanhã cedo aqui na igreja. E foi assim que ela chegou à igreja naquela manhã. E o pastor, com medo de que eu fosse fugir no meio da noite, ele acordou bem cedinho. E não dormiu, mas ficou ali, em guarda, me esperando. Ele me contou assim. Eu disse para ela, sabe a eletricidade? Não importa quão boa ela seja, se estiver desconectada, ela não irá funcionar. Mas se os cabos se conectarem, a eletricidade fluirá. Amém? Quando você e Jesus se tornarem um único coração, então os seus pensamentos e os pensamentos de Jesus se tornam um. Vocês possam ter o mesmo pensamento. E a partir desse momento em diante, não importa qual problema você encontre, já não se torna mais um problema seu, mas sim problema de Jesus. Amém? Pessoal, em suas vidas, se vocês pensarem um pouco sobre a Bíblia, então Deus poderá trabalhar livremente dentro de vocês. O quão é incrível isso! Eu agradeço por isso. Então eu conversei com Suyon. Suyon, se o seu coração se conectar com o coração de Jesus e se tornar um, a sua infecção na espinha não é nada. Então eu abri a Bíblia, falei sobre como recebemos o perdão dos pecados através do sangue de Jesus. E Jesus, quando nós lemos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as vezes que um doente aparecia perante ele, eles estão muito ocupados. Eu não vou curar você. Vai embora, eu não posso. Jesus nunca fez assim, nem sequer uma vez. Está escrito, é o que está dizendo na Bíblia, não é? Esse Jesus, ontem e para sempre, é o mesmo. Jesus que trabalhou dessa maneira naquela época, agora também faz o mesmo. Ele veio para nos ajudar. Ao conectar o nosso coração com Jesus, e como podemos conectar? Eu tenho essa infecção na minha espinha agora. Eu vou morrer logo. O médico falou que eu vou ficar na cama. O médico disse que eu vou morrer logo. Mas Jesus quer curar você. Então você tem que ter um único coração com Jesus. Que coração você tem que ter para ter um único coração com Jesus? Jesus vai me curar. Jesus não vai ignorar minha dor. Ele quer me ajudar. Quando você tem esse coração, isso é ter um único coração com Jesus. Os olhos de Suyon começaram a brilhar. Ok. É assim que você tem que fazer, ok? Eu coloquei minha mão sobre as cabeças dela e orei por ela. Depois disso, eu disse, Suyon, cuide-se, estou partindo. E eu parti para Seul. Depois havia me esquecido disso. Mas depois de 4 meses, eu recebi uma carta. Era uma carta no papel amarelo com o envelope todo florido. Com aquelas letrinhas bem bonitinhas. Consegue ler o que está escrito? Quero que eu leia para vocês. Pastor Oksu Park, como o senhor está? Eu sou Cho Suyon da igreja de Cumi. O senhor se lembra de mim? Gostaria de compartilhar meu coração de agradecimento com o pastor Park. Após a conferência de Ulsan, o pastor veio para a nossa igreja de Cumi e depois do culto madrigal, o senhor orou por mim.
Pastor, eu não posso esquecer das palavras que o Senhor me disse de que eu andaria. O hospital me disse que jamais eu voltaria a andar. Tudo o que eu fiz, pastor, foi receber a fé que está no seu coração, dentro do meu coração. Agora eu posso andar sem me segurar em andar e agora eu posso escrever. Mesmo que eu não seja muito boa nisso, quando eu estiver andando melhor, pastor, eu quero ir até o Senhor e mostrar que estou andando. Então, depois de um mês, a sua Yon, a sua mãe, seu pai, os três vieram até mim. Eu peguei a mão de Suyon e nós demos uma volta inteira no meu escritório. E isso foi por volta do mês de abril. E em agosto, durante o acampamento IF, tivemos a meia maratona para mulheres. Entre 80 pessoas correram, ela chegou no 30º lugar. 30º lugar. Ela correu muito bem. E agora ela é muito saudável. Agora, na Bíblia está o coração de Deus. Ah, Deus me ama. Deus se preocupa comigo. Ah, então, se Ele me ama, Ele vai me ajudar com esse problema. E com essa fé, quando você acredita, Deus trabalha de forma incrível. Eu tenho muitas experiências como essa. Se eu for falar sobre isso, posso ficar a noite inteira falando. Isso já aconteceu comigo também. Jesus, ontem, hoje, para sempre é o mesmo. Ele quer trabalhar através de você. Nós dois estamos frente a frente um ao outro. Eu tenho eletricidade, mas ele não tem. Mas uma vez que nos conectamos, a eletricidade passa a fluir. Ele também pode receber a eletricidade. Ele não tem nada que fazer. Uma vez que a eletricidade estiver conectada, vai funcionar. Entre nós e Jesus, se nos tornarmos em um único coração, com esse único coração, quando nós lemos a palavra de Jesus e acreditamos na palavra de Jesus, nós tornamos em um único coração. Uma vez que nos tornamos em um único coração, o coração passa a fluir junto. Amém? O coração de Jesus flui para dentro do seu coração. E quando nós lemos a Bíblia, Jesus foi crucificado. Eu não posso falar tudo hoje. Mas por que ele foi crucificado? Por causa dos pecados que eu cometi em meu lugar, ele foi crucificado. E a Bíblia diz: eu lavei esses pecados tão branco quanto a neve. Não importa como você seja. Isso foi o que Jesus disse. Ah, ele vai curar minha doença. Quando você tem essa fé, de acordo com a sua fé, Deus trabalha. Eu pude experimentar isso por muitas vezes. Agora ela tem um trabalho e está muito bem. E ela é muito saudável. Nós temos várias experiências como essa na nossa igreja. Agora há pouco, nós lemos 2 Reis, capítulo 7. Israel e Síria estavam em guerra. E quando Israel foi derrotada, eles estavam fugindo, entraram na cidade de Samaria e fecharam as portas da cidade. Vocês conseguem me entender? O povo japonês, quando constrói seus muros, constroem ao redor do palácio do rei. Somente ao redor do palácio do rei. Mas os coreanos, quando nós construímos muros, nós construímos ao redor de toda a cidade. Mas o povo chinês, quando eles constroem os muros, constroem ao redor de todo o seu país. Na China, eles têm a Grande Muralha.
Quando você vai lá, você pode ver a muralha que está em torno de todo o país. É por isso que quando nós nos tornamos um único coração com o Senhor, quando o coração de Jesus entra no meu coração, embora eu seja fraco, Jesus combate as doenças, Jesus combate as tentações, Jesus combate Satanás, Ele combate todas essas coisas. Não tem ninguém que tenha os mesmos pensamentos que Deus. Mas você não tem que se preocupar. Quando seu coração estiver diferente do coração de Deus, abre a Bíblia e leia. O coração de Jesus é assim. É só eu ter esse mesmo coração de Jesus. Eu serei curado. Tem que ter esse coração. Vocês conseguem me entender? Hoje nós lemos 2 Reis capítulo 7. Antes disso, no capítulo 6, Israel estava guerreando contra a Síria, mas recuaram e se esconderam na cidade. Eles entraram na cidade e fecharam a porta da cidade, para que as pessoas de fora não conseguissem entrar na cidade. Não é verdade? Mas ao invés dos sírios os deixarem num lugar a poucos quilômetros da cidade, eles armaram o seu acampamento. Eles ficaram nesse lugar. Não retornaram para a Síria. Então, os israelitas não podiam sair da cidade porque seriam mortos pelos sírios. Eles perceberam que fizeram um muro ao redor da cidade que eles viviam. Mas suas plantações ficavam do lado fora da cidade. Eles conseguem chegar até suas plantações? Então passou 1 ano, 2 anos se passaram. Estava com falta de comida. Quando acabou toda a comida, coisas muito tristes aconteceram. Eu não sei se é verdade, mas na Coreia não é a melhor economia do mundo, mas dizem que as pessoas da Coreia têm uma das melhores qualidades de vida do mundo. Quando vêm as pessoas viverem, realmente vivem muito bem. Mas o importante é que quando eles ficaram dentro da cidade, não podiam sair para plantar. Depois de alguns anos, eles ficaram sem comida. Em 1 mês, passou 2 meses, passaram, eles estavam com fome. Quando estavam com fome, isso aconteceu na Coreia do Norte. Não sei se é uma história verídica. Uma vez tinha uma família na Coreia do Norte que estava passando muita fome. Eles viram uma galinha na casa deles. Eles ficaram muito felizes em ver a galinha. Pegaram, colocaram dentro da panela, colocaram óleo. E quando eles serviram, era o seu próprio bebê. Eles estavam com tanta fome. Por isso, parecia uma galinha para eles. Uma pessoa viu um cachorro que queria pegá-lo e comê-lo. E era seu próprio filho. Então, o país de Israel, eles estavam na cidade impossibilitados de cultivar. Estavam completamente sem comida. E como eles estavam sem comida, as mulheres começaram a comer seus próprios filhos. Coisas tristes e terríveis como essa aconteceram. Isso foi o que aconteceu no final do capítulo 6 do 2 Reis. E agora nós estamos no capítulo 7. Pessoal, o que é incrível é que o homem de Deus, Eliseu, disse: assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo de farinha, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso é verdade? 2 cevada por um ciclo?
Isso é incrível, inacreditável. Mas o capitão escutou isso. Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Mas Eliseu disse: Eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Foi assim que ele disse. E nesse momento o que aconteceu? Deus trabalhou. Deus disse: amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 cevadas por um ciclo a parte de Samaria. E foi o que Deus disse. Se foi Deus que disse, é Ele que vai realizar. Claro que isso é bom. Vamos ver como será realizado. O povo de Israel estava vivendo dentro da cidade. E fora da cidade havia colônias dos leprosos. E os israelitas não poderiam entrar na colônia dos leprosos. Os leprosos viviam na colônia dos leprosos. Vocês assistiram o filme de Ben-Hur? Levantem as mãos quem assistiu. Ah, muitos de vocês assistiram. Muitos coreanos assistiram esse filme. No filme de Ben-Hur, a mãe da irmã mais nova de Ben-Hur tem lepra e vive na colônia dos leprosos. Então Ben-Hur escuta Messalá disse: vá até a colônia dos leprosos e veja. Então ele ficou sabendo que sua irmã mais nova e a mãe dela estavam nessa colônia dos leprosos. E Ben-Hur vai até a colônia dos leprosos. Isso está bem expressado aqui. No povoado de Israel, os leprosos tinham que viver fora da cidade. Eles faziam cabanas nas colônias dos leprosos e viviam ali. A família tinha que levar comida até eles, levar pães para eles, levar frutas para eles. É como eles faziam. Mas como por causa da fome, eles não tinham como plantar, não tinha comida. Eles nem tinham mesmo comida para eles, não tinha como levar comida para os leprosos. Então os leprosos começaram a ficar famintos e começaram a morrer. E sobraram apenas 4 deles. E os 4 foram até o portão da cidade. Eles não podiam entrar, por eles serem leprosos. Eles estavam lá esperando seus familiares trazerem algo para eles. 1 mês se passou, 2 meses se passaram. As pessoas estavam morrendo pouco a pouco. E somente os 4 leprosos restaram. Então, o que Deus disse? Amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Significa que o preço da comida vai ficar muito barato. Deus profetizou através do profeta Eliseu que isso iria acontecer. Mas o que o capitão do rei disse? Isso não faz sentido. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Isso foi o que o capitão disse. Mas Eliseu disse: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. A partir desse momento, o que Deus fez? Para aqueles 4 leprosos que estavam na porta da cidade. Ah, nós estamos com tanta fome. Desculpa. Agora estou satisfeito. Eu tomei um delicioso café da manhã. Eu comi muito. E eu almocei. E jantei. Estou muito satisfeito. Agora que estou velho, então estou perdendo um pouco da minha visão. Também o meu corpo. E a minha barriga apareceu. Mas sabe o que é interessante? As comidas são tão gostosas. Quando eu era mais novo, eu tinha autocontrole. Mas agora que sou mais velho, eu não tenho autocontrole. Eu vou querer comer um pouquinho mais. E acabo comendo bastante. E a minha barriga aparece. Mas os leprosos não podiam entrar pela porta da cidade. E não comiam há muitos dias. E estavam morrendo um por um.
E apenas 4 leprosos sobraram. E que tipo de sabedoria Deus deu para os leprosos? Deus trabalhou. Ei, por que nós estamos sentados aqui? Mesmo na cidade não tem comida e as pessoas estão morrendo. Se ficarmos parados aqui, morreremos. Vamos para o arraial dos sírios e nos rendemos. Eles têm comida lá. De qualquer forma, nós vamos morrer. Se nós matarem, nós morremos. Se nos deixar viver, vivemos. Deus deu a eles esse coração de sabedoria. Vocês têm que crer em Deus. Ler a Bíblia e acreditar na palavra. E a partir de então, o Espírito de Deus trabalhará em você. Desta mesma forma, Deus dentro de mim realizou muitos trabalhos incríveis. Eu não posso dizer tudo em palavras. Inclusive para vocês hoje. Quando vocês se tornarem um com Deus, o coração de Deus fluirá em você. E o seu coração mudará. Você terá fé. Você testemunhará. Você vai querer servir a Deus. Deus nos dá esse tipo de coração. Então, o coração que Deus deu para os leprosos foi: se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer de qualquer maneira. De qualquer maneira, só sobrou nós 4. Mas no arraial dos sírios, eles têm comida. E aqui, mesmo sendo na nossa cidade, não tem comida. Nós vamos morrer. Vamos nos aproximar do arraial dos sírios. Se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. E no dia seguinte, eles andaram a caminho do arraial dos sírios. Mas o que Deus fez foi: amanhã, a essas horas, a porta de Samaria, dar-se-á uma flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. A comida ficará 100 vezes mais barata do que hoje. Isso é o que significa. O capitão que ficava à porta disse: ainda que o Senhor fizesse no céu janelas, poderia suceder isso? Mas por ser a palavra do homem de Deus, isso se tornou verdade. Para realizar isso, o que Deus fez? Naqueles 4 leprosos, Deus colocou seus pensamentos neles. Por um longo tempo, eles eram incapazes de pensar nisso quando estavam à porta da cidade. Naquele dia, se eles não fossem, eles morreriam. Mas no arraial dos sírios haviam comida lá. Vamos lá, nos rendemos. Se eles nos matarem, então somente morreremos. Mas eles nos deixaram viver, viveremos. Nós vamos morrer de qualquer maneira. Então, se nos matarem, morreremos. Então, os 4 leprosos foram ao caminho do arraial dos sírios. E não é só porque você foi até o arraial dos sírios que já fez tudo, não é? Mas Deus trabalhou. E eles estavam a caminho do arraial dos sírios quando o sol estava pondo. Estava escuro. E os 4 leprosos estavam cambaleando, exaustos. Vamos, levanta-se, eu não consigo andar. Vocês sigam em frente. Você vai, não tem problema de ir. Não se é para morrer, vamos morrer junto. Então, vamos andar, vai morrer. Mas se você morrer de qualquer maneira, vamos morrer. Então, vamos ao acampamento sírio. Mas Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, não é? O que foi que Deus fez? Antigamente, nas estações de rádio, na época não tinha emissora de TV. Nas rádios, tinha máquinas que produzem vários sons. Tem máquina que produz o som do vento. Outra que reproduz o ronco do carro, pam pam. E mesmo que não tendo máquinas, eles podiam produzir efeitos sonoros. Foi isso que Deus fez. Agora, os soldados sírios, eles estavam prontos para o jantar. Estavam se aprontando para comer seus jantares, mas lá fora, mas de repente ouviram um som. O que é isso? Eles escutaram o som de cavalos galopando. E escutaram o relinchar dos cavalos. Isso é som de vento.
E o som dos cascos dos cavalos, das rodas dos carros, o grito dos soldados. Então os soldados sírios estavam prontos para jantar, estavam com seus talentos prontos para comer, mas escutaram os cavalos. Eles olharam e saíram. Estava um tanto escuro. Escutaram o som de cavalgar de milhares de cavalos. Escutaram o relinchar dos cavalos, o som dos ventos dos cavalos. E o que aconteceu? Um homem inteligente se levantou. Com certeza o rei de Israel. Ele estava vindo nos atacar. Ele chamou os heteus, chamou os soldados egípcios. Se os soldados egípcios vierem, estamos mortos. Vamos embora. E todos fugiram. Quando os 4 leprosos chegaram, olá, nós os rendemos. Por favor, não atirem suas flechas. Nós nos rendemos. Os leprosos chegaram. Mas ninguém estava lá. Abriram as portas. As mesas estavam postas. Sabe, os coreanos. Eu não sei em outros locais. Mas os coreanos gostam de comida apimentada. Então, nas mesas, eles colocam um fogareiro e cozinham a comida. E comem a comida enquanto ainda está vivendo. E colocam a grelha no fogo e assam carne. Os coreanos fazem assim. Especialmente na Coreia, tem uma sopa chamada de 부대찌개. Um bom tempo atrás, soldados, quando faziam essa sopa, colocavam salsicha, colocavam lamen, colocavam vegetais. E eles adoravam isso. Mas hoje em dia, então não havia ninguém lá. Como não havia ninguém lá, a comida estava posta à mesa. Nossa, isso é verdade? Será que eu estou sonhando? Nossa, eu não estou sonhando. Mas parecia um sonho. Então eles começaram a comer. E nas cabanas tinha ouro e prata. E eles esconderam e comeram mais. E pegaram mais e esconderam. Estavam sonhando ou não? Durante um bom tempo estavam famintos. E agora estavam tão felizes. E naquele momento, eles perceberam, nossa, nós somos muito maus. Na cidade, as pessoas estão morrendo de fome. Se nós esperarmos até amanhã, seremos tidos como culpados. Vamos anunciar a cidade. E os 4 leprosos foram para a cidade. Oi, nós somos pessoas aqui de Israel. Nós somos leprosos. Nós fomos até o acampamento dos sírios. Lá tem ouro, cavalos, tem um monte de comida. E não tem ninguém lá. E já era de noite. Isso foi reportado ao rei. E o rei disse, você tem certeza disso? Será que não é uma emboscada dos sírios? Mas um soldado disse, tudo que nós temos agora são 2 cavalos. Vamos pegar os cavalos e vamos até lá ver. E quando eles chegaram lá, viram que tudo estava lá e os sírios já haviam partido. E eles retornaram à cidade e reportaram. E à meia-noite houve um anúncio. Olá, cidadãos. Vocês devem estar com muita fome. Mas lá no acampamento dos sírios, todos fugiram e não tem ninguém lá. Tem muita comida lá. E tem ouro, vão rápido, peguem tudo. Como é que é? O que estão dizendo? Eles realmente foram ao acampamento dos sírios? E depois de ouvirem isso, todos foram até o acampamento dos sírios e trouxeram sacos de arroz
E tinha tudo quanto é tipo de comida. Eles comeram, e por meio disso, deu-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Deu-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. E o capitão do rei viu isso. Mas não pôde comer porque foi pisoteado à porta de Samaria, por haver duvidado da palavra de Deus. E isso está relatado em 2 Reis, capítulo 7. Pessoal, se Deus quer curar uma doença, o seu problema se torna um problema? Se Deus quer te abençoar, se Deus perdoou seus pecados, se Deus curou as suas doenças, Ele pode fazer isso ou não? Sim, Ele pode, mas você tem que ter um único coração com Deus. Ah, Deus pode fazer isso. Se você acreditar dessa maneira, você se torna em um único coração com Deus. E Deus te guia em todas as coisas. Há muito tempo atrás, embora eu tenha frequentado a igreja desde pequeno, eu não havia recebido a salvação dos pecados. Mas, conforme estava lendo a Bíblia, eu pude receber o perdão dos pecados. A partir desse ponto, Deus sempre trabalhou em mim. Hoje, nessa tarde, eu pude me encontrar com um rabino muito famoso. Nós tivemos aconselhamento. Nós realmente tivemos um bom momento. Nós conversamos sobre a Bíblia. Eu convidei para vir à Coreia. A minha comunhão com ele realmente foi boa. Tenho muita gratidão. Eu gostaria de fazer uma comunhão mais profundamente. Eu tenho muita gratidão que Deus está trabalhando dentro de nós. E sobre essa menina, ela disse, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi acreditar na palavra de Deus. Ele pode curar minha doença. E foi assim que ela fez. O médico havia dito que ela ficaria presa numa cama e falou que por fim morreria. Mas agora ela está muito saudável. Naquela época ela tinha 19 anos. Eu acho que agora deve ter uns 40 anos. 32 anos? 32 anos? 32 anos? Me desculpe. Eu pensei que ela tivesse mais uns 40 anos. Me desculpe. Realmente está muito saudável. Eu vi Deus trabalhar dessa maneira muitas vezes. Para mim, falar sobre essas coisas, eu posso ficar a noite toda falando. Deus realmente... Eu sou uma pessoa suja, imunda e comete pecados. Mas quando eu tive a fé de acreditar em Deus, e Jesus e eu nos tornamos em um, em qualquer lugar que eu vá ao redor do mundo, Deus trabalha. E Ele realmente trabalha muito grande. Agora você também. Não apenas termine somente sabendo, acima de apenas saber. Adicione a fé. E os trabalhos serão realizados a partir desde então, amém? É como uma equação. Mesmo sobre o perdão dos pecados. Como você sabe? Jesus foi crucificado pelos meus pecados. Levante a sua mão, quem não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Então, por que Jesus foi crucificado? Para nos perdoar dos nossos pecados. Então, nossos pecados foram perdoados. Isso é acreditar. Amém? Embora muitas pessoas frequentem a igreja, eles dizem que são pecadores. Aos meus olhos, eu cometi pecado. Eu menti, eu roubei, por isso eu sou um pecador. Mas meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Deus olha para mim e diz, você não tem pecado, você é justo, você está limpo.
É isso que a Bíblia diz. Deus diz que nós fomos lavados e nós somos justos. Não é porque nós não pecamos. Nós pecamos. Mas na cruz de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Por isso ele diz que nós somos justos e limpos. Jesus Cristo foi crucificado, não foi? Então, eles são justos ou pecadores? Sim, nós somos justos. Por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, ele pagou o preço dos nossos pecados e morreu. Sim, nós éramos pecadores. Mas ele recebeu toda a punição pelos nossos pecados. E Jesus disse, está consumado. E morreu. O que ele consumou? Nos salvou do pecado. Quando você acredita dessa maneira, o seu coração e o coração de Jesus se tornam em um. Aqueles que não acreditam, Jesus diz que você é justo. Não, eu sou um pecador. Isso é ter o mesmo coração ou não ter o mesmo coração? Como de Jesus. Isso é um coração diferente. Isso não tem nada a ver com... Eu sou um pecador, mas Jesus disse que eu sou justo. Sim, eu cometi pecados, mas... Jesus Cristo disse que eu sou justo. Eu sou justo. Acreditar nisso e acreditar em Jesus. Amém? É fácil. Não olhe para as suas circunstâncias. Ah, eu menti de novo, sou um pecador. Eu cometi roubo. Sim, você pecou, mas todos os seus pecados, Jesus Cristo recebeu toda a punição por eles e morreu. Se você tiver esse coração, os 4 leprosos, eles ficaram com fome por um longo tempo. Eles nunca haviam pensado sobre isso. Mas de repente eles pensaram, vamos para o arraial dos Círios. Por quê? Porque Deus disse, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Amém? E assim nós, como os 4 leprosos, algumas vezes nós não temos comida, nós temos dificuldades, temos doenças, temos problemas. Mas Jesus disse que está sempre conosco. E Jesus nos ama. Ele está nos te vendo. Ele está vendo a sua doença. Ele vê que você está morrendo. E Ele quer te curar. Mas o seu coração tem que estar o mesmo que para que ele flua. Quando você se torna um com Jesus e o coração de Jesus flui em você, então o poder de Jesus trabalha em você. Quando você experimenta isso, algumas vezes você pode estar doente e pensar, tanto faz. Isso está doendo muito. Oh Deus, o meu corpo está doente. Por favor, me cure. Eu acredito que você quer me curar. Jesus, eu acredito que você vai me curar. Quando você tem esse coração, Deus trabalha dentro de você. Por isso, Deus e você, um novo mundo que você nem sabia que existia, através da Bíblia, através do Espírito Santo que está na Bíblia, através da pregação do pastor, ele coloca novos pensamentos em você. Quando você acredita nisso, esse pensamento é o coração de Jesus. E você se torna com o mesmo coração de Jesus. Quando você tem o mesmo coração de Jesus, tudo que há em você ganha vida. Amém? Os 4 leprosos foram para o arraial dos Círios. Eu creio que eles estavam muito ansiosos. Olha isso, é comida, vamos comer. Se os soldados aparecerem, o que importa, vamos comer. E comeram. Nossa, eu comi muito, estou cheio, não consigo comer mais. É muito divertido. Agora estou com uma barriga grande. Porque a comida é muito gostosa. Eu sempre penso, vou comer um pouquinho. Mas quando eu sento à mesa, como é tão gostoso, eu acabo esquecendo de comer um pouquinho
Terminei. Nossa, eu comi muito. E a minha barriga cresce. Eu tento esconder um pouco a barriga. Mas de vez em quando a minha barriga aparece. Mas o importante é que Jesus Cristo vive em mim. Não importa o que tenha acontecido até agora. Coisas que eu nunca imaginei. Em 1976, eu inaugurei a escola de missionários. E começamos a enviar missionários. E eles foram para quase todos os países ao redor do mundo. E até hoje os missionários estão pregando o Evangelho. E agora, por conta da pandemia, nós não estamos podendo realizar conferências. Mas no ano passado, durante a Páscoa, geralmente nas Páscoas, nós temos conferências logo pela manhã. Na Coreia tem um estádio de beisebol muito grande. Entra quase 30 mil pessoas. E é onde sempre cultuamos a Páscoa. Mas o governo, por conta do Corão, não podemos nos reunir. Por isso nós fizemos o culto online. Em russo, em chinês, em inglês, em francês, em espanhol e também em coreano. Nós fizemos em 6 línguas. E a cada culto, 2 milhões de pessoas entraram. Eu não conseguia acreditar. Depois disso, Deus trabalhou continuamente. E recentemente nós tivemos uma conferência nos Estados Unidos. E após essa conferência, vim para Israel por uma semana. E na semana que vem eu estarei visitando 6 países da África do Sul. E terei conferências por lá. E aí vou retornar para a Coreia por um breve período para a Coreia. Em abril nós teremos uma conferência em Nova York. Em maio nós teremos uma conferência na América do Sul. Eu vou ter uma conferência, eu vou para uma conferência em Peru. Todos os eventos estão programados. E todas as coisas que eu faço, Deus abre as portas. Hoje eu conversei com o Rabino. Nós tivemos um momento muito bom juntos. Foi muito agradável. O Rabino me deu um certificado grande, certificado de apreciação. Nós lemos. E o certificado diz que ele aprecia o trabalho realizado pelo pastor Oksupak, pela juventude e as atividades que ele efetua para todos os jovens ao redor do mundo. Muitos pastores ao redor do mundo estão trabalhando conosco. E nós pregamos este evangelho. Deus disse, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha para um ciclo e 2 de cevada para um ciclo à porta de Samaria. Nesse momento, jogue fora sua experiência. Jogue fora seu conhecimento. Ah, isso é possível? Isso não é possível. Deus faz aquilo que é possível e também faz o que é impossível. Se Deus diz que fará, Ele faz. Isso é acreditar. Eu experimentei isso por várias vezes. Não apenas creia no seu coração, mas creia na palavra de Deus. Quando Deus trabalha dentro de você, você se torna uma pessoa incrível. Você poderá fazer trabalhos incríveis. Em 1962, eu recebi o perdão dos pecados. Este ano é exatamente o meu 60º ano. Eu tenho muita gratidão a Deus. Eu preguei o Evangelho ao redor do mundo. E aqui também. Vamos jogar fora os nossos pensamentos e acreditar na palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia e nós temos o coração com Deus, Deus se agrada. E dentro de você, o poder de Deus irá aparecer. E quando você pregar o Evangelho, as pessoas receberão perdão dos pecados. Eu não sei fazer nada, mas Deus me ajudou.
No exército, recebi o treinamento. Naquela época, eu tinha uma doença no coração. 그땐 젊어서 그냥 또 며칠씩만 됐는데 Mas depois eu passei. Naquela época, eu era jovem e me recuperei rápido. Mas quando eu tinha 50 anos, meu coração estava muito adoecido. Quase morri. 또한 번은 Mas Deus me curou. Em outra vez, meu estômago ficou muito ruim. Deus miraculosamente também me curou. Mesmo agora, eu vou a todos os lugares do mundo fazendo um trabalho do evangelho. 난 가고요. 하나님 언제나 날 부르면 가고 Quando Deus me chamar, 여기 있으라 하면 있고 eu irei um dia. 그래요. Mas se Deus falar para eu ficar, eu fico. 하나님 Eu tenho muita gratidão por Deus trabalhar através de uma pessoa como eu. 여러분에게도 하나님 일하기 E Deus quer trabalhar em você da mesma maneira. A partir de hoje, jogue fora seus pensamentos e leia a Bíblia. 믿으시고 E acredite na palavra de Deus da forma que ela é. 만일 하나님이 여러분과 함께 Torne-se um coração. Se Deus estiver com você, 할 수밖에 quem pode ser contra você? 귀한 축복이 Nós somente podemos ser vitoriosos. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês. Muito obrigado. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지 Deus Santo Pai, 죄로만 멸망을 당해 por conta do seu pecado, nós éramos pecados para receber a destruição. Mas Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E nos libertou dos nossos pecados. Por pensar nisso, por toda a nossa vida, nós temos gratidão. 축복해 주옵소서. Que o Senhor possa abençoar Israel. 죄사함 받고 Muitas pessoas receberam perdão dos pecados em Israel. E nós oramos para que eles possam receber a graça de Deus. Nós queremos agradecer por esse culto de hoje. E amanhã, num local diferente, 하나님의 역사 teremos reuniões. Deus, que o Senhor possa trabalhar e que as pessoas possam receber a sua graça. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 대단히 감사합니다. Muito obrigado a todos.